TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão estudando bastante para os concursos públicos? Eu acredito que sim. No programa da semana passada, nós estudamos o uso, ou então o emprego, que é como as gramáticas falam, das letras minúsculas. Eu havia prometido e programado para hoje o emprego das letras maiúsculas, mas, porém, contudo, todavia, com um pequeno problema técnico, eu vou ter que mudar e hoje vou falar de regras de ortografia. E então, o que nós vamos tratar hoje? Quando você usa Z, quando você usa S, quando você usa SS e quando deve usar, acho que vai dar tempo, se der, o C cedilha. Tá? São as primeiras regrinhas de ortografia. Hoje é regra mesmo, igual eu estava fazendo com as minúsculas, e na próxima semana, então, eu falo do emprego das letras maiúsculas. Mas antes de começar, vamos aos nossos tradicionais avisos. A TV Correio da Manhã tem transmissão em Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem assinatura de TV a cabo, você pode acompanhar tranquilamente pela internet, pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube TV Correio da Manhã, pelo Facebook e pelo Instagram, tudo TV Correio da Manhã. E se você tem dúvida, tem sugestão, quer estudar alguma coisa além do que eu disse aqui, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 24 99295 0031. E aí vamos começar com o uso do SS. Existe uma regrinha que é que você usa o SS quando você vai transformar verbo em substantivo. E aí são os substantivos derivados de um verbo que terminam em gredir ou dir, né? Ceder, mitir, como admitir, e cutir, repercutir. E aí, quando eu formo os substantivos derivados desses verbos, obrigatoriamente eu terei que usar o SS. Então, vamos lá, alguns exemplos. Progredir, progressão, com 2 S's. Admitir, admissão. Demitir, demissão. Ceder, cessão. Conceder, concessão. Discutir, discussão. E os outros verbos que têm aquele finalzinho na sua formação. Está lá a prova, anota, estuda, pesquisa verbos que terminem com esses finais. Quando eu transformo o verbo em substantivo, que aí é um substantivo derivado de um verbo, aí você vai usar o SS. Aí a segunda regrinha, também relacionada a substantivos que são derivados de verbos, só que agora os verbos que terminam em ender, verter e pelir, como repelir. Esses eu vou apenas usar o S e não o SS. Vamos ver alguns exemplos? Deixa eu pegar aqui os exemplos, porque é tanta palavra, tanta coisa, que eu tenho que olhar o que eu coloquei aqui para você. Apreender, apreensão.
Por que é S e não C cedilha? Porque é uma regra que já vem da origem da palavra, tá? E depois de consoante, eu uso S. Vamos lá. Ascender, ascensão. Compreender, compreensão. Não escreva compreensão com cedilha nem com 2 S, pelo amor de Deus. Reverter, reversão. Subverter, subversão. Expelir, expulsão. Repelir, repulsão. E tem uma lista de praticamente uns 50 verbos para você treinar essa conversão do verbo para o substantivo. Aí agora, ainda na mesma questão de verbos, substantivos derivados de verbos, eu agora vou usar o C cedilha. Então, vamos lá. São os verbos que terminam em ter e seus derivados e torcer como os seus derivados. Então, vamos ver os exemplos. Abster, abstenção. Ater, atenção. Deter, detenção. Manter, manutenção. Reter, retenção. Torcer, torção. Aquilo que você tem geralmente aqui no tornozelo. Distorcer, distorção. Contorcer, contorção. Então, já fica aí a regrinha, não vai errar quando na prova do seu concurso eles perguntarem quais substantivos derivados de verbo estão grafados errado. Ou deveriam ser com SS, ou deveriam ser com S, ou deveriam ser com cedilha. Aí agora nós vamos ver algumas regras de palavras que devem ser grafadas com S. Geralmente, quando eu vou formar alguns adjetivos, que eu vou usar sufixos, que são aquelas partezinhas que eu coloco ao final da palavra. Você tem o radical, eu já dei uma aula aqui sobre o radical. Você tem a vogal temática, você tem o sufixo ou o prefixo e os afixos, que são os afixos, seja ele sufixo ou prefixo, são os afixos. O que é isso? São as partezinhas que eu coloco no radical de uma palavra para formar outras palavras. Esses detalhes eu dei numa aula em que eu falei sobre formação de palavras. Procura lá no YouTube, não me lembro a data, mas o tema foi esse. Formação de palavras. Então, vamos lá. Usamos o eis e o esa para fazer nomes, criar nomes que designam profissão, títulos de nobreza, como era antigamente, ou honoríficos de honra, né, para dar honra a alguém, ou que indicam origem ou nacionalidade. Então, principalmente as nacionalidades que eu uso o sufixo eis ou esa, como português, portuguesa, francês, francesa, é que nós vamos usar o S. Então, está lá, burguês, camponês, marquês, português, japonês, francês. Burguesa, camponesa, marquesa, princesa, portuguesa, japonesa, francesa e baronesa. É tudo com S, são adjetivos. E aí eu sou obrigada a usar o S. Só para lembrar, geralmente, entre vogais, isso é geralmente, eu uso S e não Z. Vamos à regra 5. Tem bastante regrinha aqui hoje. São grafadas. Eu esqueci de falar no início que
palavra, quando eu falo são grafadas, quer dizer que são escritas. Tanto que você estuda ortografia, que é a forma de escrever palavras. Tá? Então vamos lá. São grafadas com o sufixo isa, com S, palavras que indicam ocupações femininas, como poetisa, profetisa, papisa, sacerdotisa, pitonisa e muitas outras. A regra 6, vamos lá. Agora eu vou botar o óculos porque a letra ficou pequenininha, então a gente tem que enxergar um pouquinho melhor. Os verbos que têm S no seu radical, a palavra derivada vai ser grafada com S. Tem S no radical, vai dar origem a verbo com S. Então, análise é um substantivo. Analisar é o verbo que nasceu desse substantivo, e aí eu vou manter o S, porque o S está no radical da palavra. Aviso, avisar. Improviso, improvisar. Pesquisa, pesquisar. Mas este caso tem uma exceção. E aí eu trouxe a exceção para você e vou explicar. Quem quiser lembrar o que é radical de uma palavra, assista a aula em que eu falo da formação de palavras. Então, a exceção, a palavra catequese é escrita com S. O verbo catequizar é escrito com Z. Por quê? Porque quando eu faço a formação da palavra, esse S desaparece do radical. Se não tem S no radical na hora de formar o verbo, eu tenho que usar o Z. Ok? Então vamos lá. Então vou usar o Z. Regra 7. Ainda no uso do S. Após ditongos, eu vou colocar S. Aí tem lousa, coisa, causa, neusa, ausência, Eusébio, náusea. Depois de um ditongo, não é depois de hiato, é depois de um ditongo. Tem uma aulinha também que eu falei sobre isso, o que é ditongo, o que é tritongo, o que é hiato. Toda essa partezinha tem uma aulinha, você procura no YouTube, procura na internet, no Correio da Manhã. Então, aqui eu já botei os exemplos da regra e já falei os exemplos. Vamos à regra 8. Nas formas verbais dos verbos por e querer. Tem muita gente que fala eu quis, aí na hora de escrever eu quis, bota um Z. Não, é com S. Ah, se eu puser isso aqui, vai ficar mais bonito. É com S, não é com Z. Então vamos lá. Eu flexionei o verbo eu pus, com Z. Eu pusera, que é no mais que perfeito. Com Z não, desculpe, com S. Se eu pusesse, com S. Se nós puséssemos, eu repus, que é o derivado do verbo pôr. Qualquer derivado, compor, também vai ser com S. Eu repusera, se eu repusesse, se nós repuséssemos. Aí eu quis, eu quisera, se eu quisesse, se nós quiséssemos. Tem aí várias flexões, mas sempre que o verbo pôr e seus derivados. Quais são os derivados? Compor, depor, supor, compor, tudo que termina em por são os derivados do verbo por. Tá? Derivados do verbo querer, requerer. Aí vamos à regra 9, ainda no uso do S.
palavras derivadas de outras palavras que possuem o S no seu radical. Lembra? A mesma coisa era o verbo. Asinha, asa tem S no radical. Risinho, riso tem S no seu radical. Risada. Casinha, casa tem S no seu radical. Caseiro, casebre. O S da palavra derivada se refere ao S que permanece no radical da palavra casa, riso, asa. É diferente do que aconteceu com catequese. Quando eu fui fazer o verbo catequizar, eu tive que usar izar, porque catequese, o ESE sumiu. E o T também. Eu fui só até o que. Catequi, catequese. Então, eu tive que usar o Z, porque sumiu do radical. Eu não uso o radical no verbo catequese. Então, eu tive que usar o Z. Agora, vamos ver as palavras que são grifadas com Z. Grafadas, grifadas não. Gente, hoje eu estou lentinha, hein? Tá devagar. Regra 10, só que agora no uso, no emprego do Z. Os sufixos es, com Z, e exar, eles vão ser usados para formar nomes abstratos. O que são substantivos abstratos? Aí você está dizendo aí, do outro lado da telinha, são aquelas coisas que eu não posso pegar. Você pega a luz? Pega. Você pega a luz? Essa definição não serve. Substantivos abstratos, eu até já dei uma aula a esse respeito, é toda palavra, todo substantivo que não tem existência própria. Nossa, professora, tudo tem existência própria. Vamos lá. Beleza. Existe por aí? Para comprar? Ou alguém tem que ter a beleza? Alguém tem que ser belo para a beleza existir? Alguém tem que ser belo, senão não há beleza. Limpeza. Algum lugar tem que estar limpo, senão não existe a limpeza. É como se eu dissesse só a luz, se a luz estiver presente. Se não tem luz, o que acontece? É escuridão. Então, o substantivo abstrato ele tem uma dependência de um outro ser para ele existir. Então, vamos a alguns nomes abstratos, como o amor. O amor é um sentimento. O amor não tem por aí para comprar em loja. Alguém tem que sentir amor. Esse é um substantivo abstrato. Então, vamos lá. Belo é um adjetivo, beleza é o substantivo abstrato derivado de belo. Tem outros exemplos. Escasso é aquilo que tem pouco, está em raridade. Escassez, está lá. Límpido, limpidez. Ávaro, que é aquele mão de ferro, não é mão de ferro, mão fechada. Teve uma novela muito antiga, já bastante antiga, que tinha um tal de Seu Nonô. Era um personagem do ator Ari Fontoura. Ele botou um cadeado na geladeira. Ele era um avarento. Então, ávaro, avareza, só para você entender o que é o ávaro. Uma pessoa ávara é uma pessoa avarenta. Certo, certeza. Duro, dureza. Aqui são todos substantivos derivados de adjetivo abstrato. Vamos lá.
que ainda tem mais um pouquinho. E aí, deixei passar, fui adiantando, fui correndo, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar você ir lá beber um copo d'água e eu vou chamar um intervalo, que é rapidinho. Vou fazer igual o Chico Anísio, hoje eu estou com saudade dele, é vapt-vupt. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltando agora para o segundo bloco. No primeiro, nós vimos a regrinha de ortografia de palavras que são grafadas com S, alguns verbos que dão origem a substantivos que são grafados com SS, S ou C cedilha, e já algumas regras do uso do Z. E vamos continuar com as regras do uso do Z. Lembra, palavras que têm o S no seu radical, a palavra original vai dar origem a uma palavra derivada que vai manter esse S, se o S estiver no radical. E com o Z vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, vamos à regra 11. Palavras que são derivadas de outras, que tem sua origem na palavra com Z, como baliza, quando eu fizer a sua derivação, vai manter o Z. Rapaz, rapazola. Batizado, baliza, balizado. Razão, arrazoável. Arrazoado, razoável. E assim por diante. Aí agora, nós vamos ver um pouquinho mais do sufixo izar. Se os radicais das palavras de origem têm o Z, aí repete a regra. Toda palavra derivada que vai usar o sufixo
Izar, aí eu vou grafar com Z também, e não o izar do S de análise. Aí vamos lá. Canal. Ah, aqui são as palavras que não tem Z no seu radical. Canal, canalizar. Eu tenho final, finalizar. Industrial, industrializar. Organizar, utilizar, arborizar, que vem de árvore. Dinamizar, regularizar. Cicatrizar, que vem de cicatriz. Envernizar, enraizar, raiz. Isso daí tem Z no radical. Tendo Z no radical, eu coloco o sufixo izar. Não tendo Z no radical, como útil, útil não tem Z. Eu vou formar o verbo com o sufixo izar, utilizar, é com Z. Isso você tem que saber porque cai em prova de concurso. Aí vamos as grafias com Z, os sufixos zinho, zeiro, zerão, zarrão de bocarra. Então, vamos lá, vamos ver o que eu coloquei aqui. São sufixos que vão dar noção de tamanho, aumentativo ou diminutivo. Pá, aumentativo de pá, pasada. Café, uma plantação de café, cafezal. Cão, aumentativo de cão, cãozarrão. Açaizeiro, que é a árvore de onde tira o açaí. Papelzinho, não tem Z no radical, vai com, papel, com Z. Aí está lá cãozito, que é o diminutivo de cão. Mãezona, mãozorra, que é a mão grande. Pesudo, de pé grande, e por aí afora. Então, são palavras que ou tem Z no radical ou não tem o Z, e elas são grafadas com o Z. Eu não posso fazer a palavra derivada e colocar o S, porque eu estarei grafando errado, cometendo um erro de ortografia. E é claro que numa questão de concurso, o que vai acontecer? Exatamente essa questão dele colocar várias palavras e você tem que achar naquelas opções qual todas elas estão grafadas corretamente ou qual todas elas estão grafadas com erro. Então, você tem que saber se é Z ou se é S. Combinado? Mas antes de finalizar o programa de hoje, eu quero dar 2 recados. Um é que eu sempre esqueço de fazer a propaganda de mim mesmo. Eu estou aqui no programa dando aula de português e esqueço de falar que eu atendo aluno particular também, para reforço escolar ou até para revisão de um texto. Você tem que publicar um artigo ou tem que terminar o seu TCC, precisa de uma pessoa para formatar, colocar nas normas da ABNT, colocar nas normas de Vancouver, porque os trabalhos na área de saúde geralmente tem que ter as referências nas normas de Vancouver, ou formatar no modelo da APA. APA é a Associação Americana de Psicologia. Então, eu formato, eu faço esse trabalho particular. E o meu telefone vocês têm aí todo dia, toda semana no programa, está aí o meu contato. E eu peço sempre para você se identificar, porque eu não respondo quando diz oi, tudo bem, e não fala mais nada. Está cheio de golpe aí. Então, eu não respondo. E o outro recadinho, me foi pedido agora, ainda essa semana, a Gruparge, que é aquele grupo que trata de pessoas com artrite, artrose, é um órgão de assistência, não cobra para dar atendimento, mas é de apoio a quem tem essas doenças degenerativas das articulações. Eles estão com um seminário a partir, acho que dia 9 de julho, eu vou trazer a data direitinho, que eles fazem todo ano, orientando, atendendo, fazendo exames
gratuitos para as pessoas que vão lá e procuram e participam dessas palestras. E a artrite, a artrose, o reumatismo, isso tem cura, isso tem tratamento e tem alívio para a dor e tem como você aprender a lidar com a doença. Então tá aí, semana que vem eu trago mais detalhes desse evento da Gruparge, que é atendimento gratuito, tá bom? E lembre-se, eu sou professora de português com doutorado em literatura, então eu posso dar aula, fui professora a minha vida inteira, desde os 17 anos. E fica aqui a minha gratidão pela sua audiência e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.